Vamos lá, gente. Vamos ao nosso tema. Que bom que vocês vieram, tem muita gente. Nós estamos trabalhando remotamente, né? Eu estou em casa, estou tentando trabalhar um pouco em confinamento, mas paciência. Tem muita coisa para fazer, muita coisa para a gente aprender junto. A princípio, nós vamos falar sobre emoções, vamos falar sobre sentimentos, sobre tudo aquilo que nós estamos passando e principalmente pensamentos. Pessoas, é o seguinte, alguns anos atrás, eu acho que eu já comentei num outro grupo, eu acabei ficando confinado alguns dias não, meses, na Itália, para tentar uma cidadania. E, obviamente, eu fiquei confinado também. A questão é que lá tinha um propósito, que eu ficaria na faixa de 3 meses, no máximo, só que isso acabou se estendendo e a agonia começa a tomar conta da gente. Então, provavelmente, todos nós estamos passando agora, não vou comparar o que eu passei, mas provavelmente estamos passando com um pouco desse sentimento de que as coisas, elas não teriam levantar, sair, trabalhar, voltar para casa, enfim. Conseguir controlar as emoções não é uma coisa tão fácil assim, só que primeiro a gente precisa entender o que é um sentimento, o que é uma emoção. Sentimento, basicamente, de uma forma rápida, é tudo aquilo que você sente dentro de você que eu não consigo perceber, mas só você sente isso. Agora, na verdade, a emoção é a manifestação desse sentimento, e aí nós conseguimos perceber e detectar bem, como o caso do medo. Então, o que vivemos nesse momento no mundo é um pouco de medo das coisas. E esse medo, que é a sensação mais pensamento, igual o sentimento, a emoção propriamente dita, todos nós estamos vivendo com isso e, basicamente, é normal. Só que temos um problema. Vocês já notaram que quando a gente toma um remédio em excesso, a gente pode estar tomando um veneno. Então, o pensamento, ele pode ser um remédio, mas ele também pode ser um veneno, de duas maneiras distintas. Temos dois tipos de pensamento. Temos o pensamento positivo e temos o pensamento negativo. Aí, provavelmente, você já ouviu falar que pensamento positivo é uma coisa deliciosa e todo mundo deveria pensar positivamente. Com certeza. Pensamento positivo ajuda a gente a conseguir lidar com as coisas da vida. O pensamento negativo atrapalha muito, mas temos aí uma questão que vale a pena a gente discutir seriamente. Eu sou um psicólogo e eu não concordo muito com esse momento que nós estamos vivendo e muitos colegas que não têm uma formação psicológica se colocar em lives e começar a disseminar uma série de pensamentos positivos. Por quê? Se você começar a pensar só positivo e começar a eliminar o negativo, vai chegar um momento em que você vai se frustrar, porque tudo aquilo que você planejou na sua cabeça pode não acontecer. E aí, como que você lida com outro sentimento chamado frustração? Então, a coisa começa a ficar delicada, a coisa começa a ficar complicada. Mas você vai falar, mas não valeria a pena a gente pensar positivo, que tudo isso vai passar? Claro. A gente pode pensar positivo, mas não deixar que esse positivo fique só positivo. Como assim? Vocês vão falar, se eu pensar negativo vai estragar as coisas? Eu acho que se você pensar só positivo, você vai acabar negativando o seu próprio positivo. Vou dar um exemplo. Imagine a guerra e a paz. Se todos nós, de repente, começássemos a viver só em paz e em nenhum momento existisse guerra, seria uma coisa um tanto quanto complicada, porque ia chegar um momento em que nós perderíamos a noção de paz. A paz, ela deixaria de existir. Não tem como existir paz se não tem um tanto de guerra para que a gente possa lembrar da paz. Então, se a gente só tem o lado positivo da coisa, vai chegar um momento que o positivo ele deixa de existir. Vai chegar um momento que só teremos nada. Porque cadê o negativo?
Existe um negócio chamado equilíbrio, e é isso que nós estamos pensando, e é isso que nós estamos querendo que você comece a ter, equilíbrio. Porque veja que interessante, dentro do seu corpo, você tem agora bilhões de células trabalhando para tentar o equilíbrio. E você, seu corpo inteiro, está tentando se manter em equilíbrio nesse momento. A questão é que as células não conseguem ficar todo o tempo em equilíbrio. Há um desequilíbrio e ela vai tentar se equilibrar de novo. O seu próprio corpo, a sua postura, está em equilíbrio. Daqui a pouco, alguma coisa começa a desequilibrar e você vai tentar um novo equilíbrio. Ou seja, a vida é uma tentativa constante de equilíbrio. Se você fala, eu quero me sentir equilibrado para o resto da vida, perfeito. Todo ser equilibrado é um ser morto. Então, a morte seria o fato do equilíbrio. Nós chegamos em ficar equilibrados. Então, na vida, não existe o equilíbrio, existe a busca pelo equilíbrio. E é feita por dois lados, o lado positivo e o lado negativo das coisas. Então, se você tem pensamentos positivos e muito pensamento positivo, vai chegar no momento que esse negativo ele precisa existir para gerar um tanto de equilíbrio. Agora, se você só tem pensamentos negativos, poxa, aí você vai sofrer muito, porque esse pensamento positivo também precisa voltar e ter equilíbrio. A verdade seja dita, nós gostaríamos que você começasse a ter pensamentos produtivos. Mas o que é um pensamento produtivo? É você começar a colocar na sua cabeça aquilo que vale a pena pensar, não necessariamente aquilo que você alucina que deveria ser. Ou seja, se nós pegarmos o que está acontecendo hoje no planeta Terra, se você pensar assim, isso vai passar, e daqui a pouco tudo vai ficar melhor, tudo vai funcionar, tudo vai dar certo, ótimo pensamento. Mas não vai durar muito tempo, porque daqui a pouco você vai ligar a sua TV, vai ver o noticiário e vai ter uma notícia ruim. Essa notícia ruim, ela está colocando à prova seu pensamento positivo. O que é um pensamento produtivo? Escutar essa notícia ruim, fazer uma análise, verificar o que é útil para você, o que não é útil para você e tocar a vida em frente. Não significa não escutar mais notícias ruins, porque você só ficaria pensando positivamente, isso seria uma utopia, não vai acontecer. Então a dica, gente, é o seguinte, todos nós temos pensamentos positivos e negativos. O que nós queremos e gostaríamos é ter um equilíbrio desses dois pensamentos para que a gente possa viver melhor. Concordam com isso? Hoje, basicamente hoje, nós atingimos um número recorde aí, divulgado, da doença do coronavírus. O mundo está aterrorizado. Você vai perguntar, você não sente terror? Você não sente isso? Gente, eu sinto porque sou humano. Eu também tenho medo. E o medo é um sentimento maravilhoso que mantém o meu próprio equilíbrio, é minha própria segurança. Sentir medo é uma coisa útil, porque mantém o meu ser vivo. Eu consigo me proteger. Agora imagine se de repente entra na minha cabeça que se dane e eu vou só pensar positivo. Eu posso sair na rua e nada vai acontecer comigo. É estranho. Não vale a pena pensamento só positivo. Então o que nós temos que olhar é analisar o que vale a pena e o que não vale a pena. Agora eu fico me perguntando, será que vocês estão sofrendo muito com isso? Será que vocês realmente também estão com medo disso? Porque o que passa por aí, colegas divulgando uma série de coisas e mensagens lindas e maravilhosas, que nós também concordamos, só que temos algumas dúvidas, que seria o quê? Será que a gente não poderia ser um pouco mais humano e reconhecer os nossos medos? Pensa comigo o seguinte, de repente chega uma visita na sua casa, e essa visita você não espera ela. Você olha pelo olho mágico, pelo buraquinho, e você percebe que você não quer receber essa pessoa. Você tem duas formas para lidar com isso. A primeira coisa
é você simplesmente ignorar, não abrir a porta, só que essa pessoa é insistente. Ela vai continuar batendo, 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 e ela vai continuar te incomodando. Bom, essa é a primeira forma de lidar com isso. A segunda forma é você olhar e entender. Não quero que essa pessoa entre na minha casa, mas eu sou um bom anfitrião. Você abre a porta, pede para ela entrar elegantemente, convida para ela sentar numa cadeira e você fala para ela: diga, o que eu posso te ajudar? Essa pessoa vai dizer o propósito dela estar aí e daqui a pouco, depois que ela disse para você a sua mensagem, ela vai levantar da cadeira e vai embora. O medo é muito parecido com isso. O medo, ele bate na nossa porta. E aí a gente olha e sente. É medo. O que eu quero? Na verdade, eu não quero sentir isso. Eu não quero sentir medo. Então, eu nego o medo. Eu falo, vai embora, vai embora. Eu não quero você. Mas não adianta. Ele é uma visita insistente. Porque quanto mais você diz, vai embora, o medo bate e bate. E ele fica com você dia a dia batendo na porta da sua casa. Dica, um belo exercício. O medo bateu na porta da sua casa? Abra. Convide o medo a entrar. Convide o medo a sentar. Convide o medo a dizer para você qual é o propósito dele, o que ele está querendo falar. Escute, acolha, agradeça. E daqui a pouco você vai perceber que essa sensação interna de medo começa a vazar, começa a desaparecer. Você começa a dar adeus para o medo. Ou seja, dica de psicólogo, não negue seus sentimentos. Acolha seus sentimentos. Peça para eles entrarem. Escute os seus sentimentos. E depois que você escutou, agradeça. E deixe que vá embora. E quando eles forem embora, decore a sua casa com coisas boas. Então, se a gente pudesse falar assim, pensamento positivo, pensamento negativo, olha que coisa mágica. Pensamento negativo, pode entrar. Mostre o que você quer. Já mostrou? Pode sair. Depois que saiu, fácil. Eu vou arrumar minha casa, eu vou limpar minha casa e vou deixar minha casa do jeito que eu quero. Como especificamente? Com pensamentos nutritivos. Gente, de boa, falando de coração para vocês. Se fala muito sobre dieta, e eu gosto muito dos papos de dieta. As pessoas estão preocupadas muito com aquilo que elas comem. Se estão comendo fibras, se estão comendo comida saudável, se não estão comendo fast food. As pessoas estão ultimamente tomando muito cuidado com aquilo que comem. Parabéns. Deveríamos pensar assim. Só que será que não deveríamos pensar que nós também deveríamos ter cuidado com aquilo que consumimos visualmente e auditivamente? Será que é só aquilo que colocamos na boca? Será que é só aquilo que ingerimos como alimento que deveríamos tomar cuidado? Não concordo. Eu acho que nós deveríamos tomar cuidado, sinceramente, com aquilo que ingerimos visualmente. Ou seja, com aquilo que você vê, com aquilo que você olha. Onde os seus olhos se direcionam, para onde você quer ver. Deveríamos tomar cuidado com aquilo que escutamos. Será que isso que estão dizendo, será que isso que estão falando é exatamente isso que eu quero para mim? Então, gente, cuidado com aquilo que você consome. Quer consumir algo bom? Show. Mas não é só comida. É visual o que você vê e auditivo. Atualmente, a internet está lotada de informação. Visualmente, auditivamente, sinestesicamente. Então, que tal você selecionar um pouco isso que você vê, escuta e sente? Que tal você dar atenção para aquilo que você quer, não para aquilo que você não quer? Se de repente eu perceber que estou dia a dia sofrendo com as notícias chegando, que tal um pouco menos? Que tal um livro? Mas um livro do quê? De psicopatologia? Não.
acho que não vale a pena você pensar em psicopatologia nesse momento. Mas que tal um livro? Pode ser um livro de autoajuda, não tem problema. Pode ser um livro sagrado, pode ser uma Bíblia, uma Torá, um Alcorão, pode ser qualquer coisa que venha a nutrir o seu pensamento. Então, eu não sou nutricionista, não sou nutrólogo, mas a gente pode falar que podemos sim ter uma boa nutrição mental. Podemos colocar dentro da nossa mente uma série de coisas fantásticas. Só positivas? Não. Só positiva você vai enlouquecer. Quer coisa mais chata do que gente só positiva? Porque você vai ficar com tanta bronca dessa pessoa que ela fica insuportável. Que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Estourou a conta no banco, ela fala, ó, muito obrigado. Né? Ela atropelou alguém e fala, ó, que bom. Gente, isso é loucura. Isso é piração. Nós vivemos no mundo e vivemos com coisas ruins também. Mas nós podemos ser uma fonte de coisa boa. Então, fica aí a nossa escolha, porque nós vivemos por escolhas. Só voltando um pouquinho no assunto, não sei se vocês sabiam, mas psicólogo é um ser que sofre um bocado, porque ele escuta problema o dia inteiro. Problemas desde os mais leves, desde os mais que poderíamos falar simples, até problemas complexos, problemas dificílimos, não só para tratar, mas também para escutar. Nós, psicólogos, precisamos de psicólogos. Nós, psicólogos, precisamos de pessoas que cuidem da gente. E como é bom, como ser psicólogo, falar que eu não sou o melhor de todos. Eu sou falível também. Eu sofro também. E na hora que eu falo que eu sofro também, vocês não sabem a liberdade emocional que me dá. Porque se eu fosse só um herói e não sofresse, seria um fardo muito grande. Então, a maior dádiva da vida é poder viver como um ser humano, e para viver como ser humano, é aceitar as dificuldades dessa vida. Acha que sabe tudo sobre alguma coisa. E se você acha que não tem problemas, sinto muito. Como é bom a gente ter problemas e poder acordar amanhã e poder resolver mais problemas, né? E só parafraseando um dos nossos grandes mentores da programação neurolinguística, Milton Erickson, Milton Erickson achava e acreditava que o problema trazia em si sempre a solução. Basta a gente escutar o problema. Mas, infelizmente, as pessoas elas têm uma tendência de afastá-lo. E assim a gente acaba não sabendo qual é a solução. Coronavírus, talvez a solução para tudo isso esteja exatamente dentro do vírus. A vacina, que um dia vai chegar. Nós acreditamos nisso. Certo? Bom, isso é o que eu queria falar para vocês. Eu não sei se eu falei muito, se eu falei pouco, mas eu tenho outras coisas para falar. A minha tela aqui, ela tem muita gente passando, eu estou tendo uma equipe controlando para mim as perguntas, eu já vou responder perguntas, eu peço um pouquinho de paciência, que é um recurso fantástico, a paciência, mas tem uma coisa que eu acho que eu não fiz, que é falar quem sou eu. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Bortoleto, eu sou um psicólogo, eu tenho especialização em neuropsicologia, e estou fazendo um mestrado em psicologia clínica e da saúde. Eu acho que por uma questão, não sei, eu acho que eu fui sorteado de estar fazendo um mestrado exatamente na área que mais acomete a gente hoje, que é a questão da saúde. Então, eu estou lendo N artigos e sendo influenciado por materiais, muitos, sobre esse tema. Então, vem sempre ao encontro para a gente conseguir trabalhar mais sobre essas questões psicológicas. Como psicólogo, eu sou um psicólogo clínico, eu trabalho na clínica atendendo pessoas e escuto problemas o dia todo, e todo dia, e faz parte. E como é bom escutar. E, fora isso, eu ministro cursos de programação neurolinguística,
de hipnose e outros na área corporativa. E nós somos os parceiros, né, trabalhando junto com a Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, que neste ano, neste momento, nós criamos um outro produto. E esse produto é a surpresa que eu gostaria de falar para vocês. Sinceramente, abrindo um pouco o coração, cheguei a ficar um pouco estressado de ver a quantidade absurda de cursos online que vem saindo. Tem de tudo, gente, tem de tudo. Alguns excelentes, fantásticos, estou querendo fazer, maravilhoso, e cursos horripilantes, no sentido de, meu Deus, onde tiraram isso? Então, olhando para isso e olhando o momento que nós estamos vivendo, resolvemos criar um curso inédito, um curso que dessa vez eu acho que vai ser sustentado por uma base teórica muito importante, porque existem muitos cursos que simplesmente a informação ela vai, mas se falta fonte das coisas, não sabe muito bem da onde veio isso e uma comprovação acadêmica de tudo isso que é dito. E, sinceramente, pessoas, nós precisamos, nesse momento, de comprovações acadêmicas, de comprovações científicas. Não precisamos de achismo. Isso foi uma borboleta. É que meu nome é Bortoleto, acabam algumas borboletas aparecendo por aqui, ok? Então, mas relaxa, não faz mal. Bom, precisamos de coisas fundamentadas, que sustentem aquilo que nós estamos falando. Então, resolvemos ter um curso online, e nesse curso, dentro dele, as coisas sendo fundamentadas com artigos, sendo fundamentadas com material que tem uma substância, que pode falar que é útil para você, e também aulas ao vivo, presenciais, não gravadas, ao vivo, falando com vocês, como se fosse direto, né, presencial, e que a gente possa trabalhar com casos reais, com casos que nós estamos vivendo aqui e agora. Não com o objetivo simplesmente de manipular pessoas, influenciar pessoas ou coisas do tipo, mas, na verdade, estamos querendo influenciar a pessoa, que é a pessoa mais importante desse mundo, que é você. Já notou que o mundo inteiro busca poder? Já notou que todas as relações são relações de poder? Pois é, nós queremos poder controlar tudo. Esquecemos do principal, controlar a nós, a me colocar no caminho. Você vai falar, você é um descontrolado? Sou, mas estou aprendendo junto. E gostaria muito de compartilhar com você algumas coisas que eu venho aprendendo e que eu tenho certeza que pode fazer uma grande diferença. Não sei se vai te fazer uma diferença nesse exato momento, mas se pudesse fazer uma diferença para ontem, seria melhor. Para quê? Não só para passar por esse período que vai passar, mas para que a gente possa encontrar um futuro melhor. E eu tenho certeza que nós não seremos mais como éramos antes. Nossos cursos na sociedade de PNL não serão mais como eram antes. Tudo vai mudar. E a melhor forma de mudar é começando por nós. Então, esse curso, eu já vou falar sobre ele daqui a pouco para poder fechar, ok? A gente pode falar um pouco das perguntas que estão chegando por aqui. Posso responder algumas? Então, vamos lá. Falar novamente a diferença entre sentimento e emoção. Perfeito. Existe uma grande confusão entre o que é sentimento e o que é emoção. Existe uma convenção internacional e que definiu essas duas coisas. Então, o que é uma convenção? É um grupo de gente que fala, a partir de agora vai ser assim. Todo mundo que fala ao contrário está fora da condição mundial. Então, sentimento é algo intrínseco ao sujeito. Eu começo a sentir dentro de mim, mas não necessariamente eu expresso isso para fora. Então, sentimento só eu. A soma do sentimento mais o pensamento tem como resultado a emoção. Então,
o que a gente pode fazer? Então vamos mexer na emoção. Então não é tão fácil. E mexer na emoção é necessário mexer em sentimentos, é necessário mexer em pensamentos. Só vou mexer no pensamento que vai resolver. Ajuda, mas a gente precisa dessa equação completa, ok? Pode dar uma dica de controle emocional no relacionamento interpessoal? Principalmente à distância? Sim. E, sinceramente, já notou como as relações dentro de casa começam a ficar diferentes? Quando eu comecei agora há pouco falando da Itália, eu fiquei na Itália com o meu irmão e ficou mais um rapaz lá. E nós três ficamos na casa. Eu ficava olhando os dois, porque eles criavam na cabeça deles ilusões de que no dia seguinte ia aparecer alguém, ia resolver e a gente poderia ir embora. Aí não aparecia, aí falou, não apareceu porque ontem foi feriado, então vai aparecer amanhã. E assim foi, vários dias. Só que na hora que você cria tanta expectativa sobre o outro, você começa a se decepcionar. Então a melhor escolha para a gente lidar com a emoção dos outros é começar a entender que a emoção é dele. É ele, não é você. Procure separar o que é teu do que é do outro. Se o outro está naturalmente muito irritado, por que você vai se irritar também? Mas ele me irrita. Nossa, o outro tem o poder de te irritar? Falamos de poder. Você está dando poder para outra pessoa te irritar? Aí o convite. Cuida, segura para você esse poder, né? Controle você. Deixa o outro explodir. Não fica pensando nisso, não. Tá? Eu acho que é sempre bom a gente poder olhar para nós, visualizar a nós. Existe alguma terapia mais adequada para a síndrome do pânico? Uau! O síndrome do pânico, na verdade, é um conjunto de coisas. A síndrome do pânico não é uma fobia isolada. A síndrome do pânico começa com uma coisa assim. Eu começo a trabalhar muito, começo a me preocupar muito, começo a ficar pensando muita coisa, não trato isso daí, deixo isso começar a acontecer, isso fluir. Daqui a pouco, esse pensamento está tão grande na minha cabeça, o sentimento está tão forte, que a emoção vem à tona. Vem à tona como? Sei lá, você começa a ficar com irritabilidade, você começa a ficar chateado, e você não cuida, e você não trata. Daqui a pouco, isso daí vai se transformando numa coisa maior. Você sai na rua e fica estressado. Daqui a pouco, você não sai mais nem na rua. Bom, agora não dá para sair mesmo, mas você vai começando a aumentar, vai aumentando. Chega num ponto de falta de tratamento que você entra no pânico. O que é o pânico? O pânico deriva da mitologia grega de um deus, acho que você conhece, o deus Pan. Eu acho que você lembra do deus Pan, que era um bichinho pequenininho que tocava flauta. Pan ficava escondido no bosque. Por quê? Porque os casais de namorado iam até o bosque para fazer aquilo que você sabe que se faz ali, e o Pan fazia Pan. Ele dava um susto, e daí que vem a origem de pânico. Melhor terapia para tratar o pânico de ansiedade, estresse e coisas do tipo, faça alguma coisa, faça uma terapia, certo? Bom, várias perguntas, vamos lá. Aqui. Existe alguma técnica de biofeedback, neurofeedback que você sugere? Legal. Biofeedback. Existem várias técnicas de biofeedback, neurofeedback, mas a mais comum é aquela que nós chamamos de Apple Watch. Eu não sou patrocinado pela Apple, e você nem precisa usar a Apple. Mas qualquer relógio, qualquer smartwatch, ele é um produto de biofeedback. Veja, você está lá com o seu relógio. Eu sei de alguns que têm essa função. Você está sentado, mas o seu batimento cardíaco acelera. Não estamos falando de pressão, estamos falando de frequência. O seu batimento cardíaco acelera. O relógio entende, pela sua programação, que você está sentado, sem movimento, mas o batimento cardíaco rápido.
Nesse momento, o relógio dá um toque para você. Está na hora de respirar. E ele começa a fazer um mecanismo indicando para você respirar durante 1 minuto. E nesse 1 minuto são respirações profundas. Você respira, inspira, expira algumas vezes durante 1 minuto. Depois de 1 minuto, é impressionante. O relógio, ele mediu, ele aferiu a primeira medição com você pilhado e a segunda depois de respirar. Se você estava 100, 120 batimento cardíaco, cai para 70. Isso é um mecanismo de biofeedback. Hoje, existem muitas tecnologias. A mais simples é essa dos relógios. Mas eu não tenho esse relógio. Tudo bem, respire. Então, se você não sabe respirar, meus pêsames, né? Tire um tempo para respirar. Isso ajuda você a controlar. Toda vez que você percebe que está muito ansioso, ansiosa, pare para respirar. A ansiedade é um mecanismo, um alerta de biofeedback para você respirar. E isso vai te acalmar, isso vai te ajudar. Posso mudar meu modelo de pensamento do passado e criar um modelo? Sim. Acreditamos que o que aconteceu com você no passado, o que aconteceu comigo no passado, foi o que nos formou hoje, no presente. Só que ficaria meio pobre acreditar que eu sou só uma consequência do meu passado. O seu passado, ele foi para você uma espécie de registrador de tudo o que aconteceu. É a forma como você interpreta o seu passado é que faz mudar o seu presente. Não é, na verdade, você mudando o passado, porque, ó, de boa, gente, seu passado não vai mudar. Eu fiz uma técnica de PNL que mudou meu passado. Não, desculpa, seu passado não mudou. É que você gerou um novo significado para aquilo que você viveu. E aí, com o novo significado daquilo que viveu, provavelmente você vai viver melhor hoje. Então, essa seria uma dica para você trabalhar com coisas do passado, tá? Como lidar com o estresse das crianças? Uau, e agora que elas estão em casa, hein? Como lidar com isso? Criança quer ser ouvida, criança quer ser atendida. Nós também, eu também quero ser muito bem atendido, mas nós queremos, na verdade, olhar para a criança e dar um pouco de atenção a ela. Então, gente, de boa. Quer tratar com criança, quer trabalhar com criança? Pare de ficar no celular, sente do lado com a criança, escute. Escutar crianças, além de ser um exercício que vai melhorar o relacionamento delas com elas e com você, você vai ver que você vai sair dessa conversa muito melhor do que aquela que você entrou. E, sinceramente, os nossos filhos são os nossos melhores professores. Aprenda com eles. Como lidar com a negatividade e ansiedade das pessoas com esse momento de coronavírus? Da forma que eu já falei. Você simplesmente filtrar as informações que estão chegando para você. Hoje, na hora que foi falado sobre a máscara, né? O que eu recebi de maneiras de fazer máscara, meu Deus. Até eu já inventei algumas máscaras diferentes para mim. As pessoas, os brasileiros, são fantásticos em criações. Mas será que a gente precisa ficar vendo tantas formas de fazer máscara? Uma é suficiente, né? Então, filtra. O melhor tratamento para o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, é sempre a psicoterapia. Nada de outras ferramentas que não sejam ferramentas psicoterápicas. E algumas psicopatologias, acho que não é o tema, mas algumas psicopatologias, nós psicólogos trabalhamos em conjunto com médicos psiquiatras, porque é necessário entrar com medicamento. Ok? Então, precisa desta fusão. Agora eu vou responder a última para a gente poder fazer questão do nosso curso. Tem indicação de algum livro para ajudar? Tenho, o meu, mas está em falta. O melhor livro para te ajudar, eu vou te dizer qual é. Nesse momento, o melhor livro não é nenhum daqueles que estão ali.
é você pegar um pedaço de papel, você pegar um caderninho, e tem alguns cadernos italianos fantásticos, o Moleskine, por exemplo. Pegue uma boa caneta e comece a escrever aquilo que você pensa. Faça como outras pessoas no passado que tiveram crises como essa, e crises como guerras e coisas do tipo. Uma das melhores terapias é você ainda escrever. Escrever do quê? Escrever do seu sentimento, daquilo que você sente que só pertence a você. Não precisa revelar isso para ninguém. Mas o fato de você escrever vai transferir para o papel muitas coisas que você não está sabendo lidar agora. Então, a minha dica final e simples. O melhor livro da sua vida é aquele que você escreve. Nossa, preciso ser agora um escritor, um autor de uma obra-prima? Não. Você precisa simplesmente criar um simples hábito de escrever sobre aquilo que sente, para guardar para você, não com o objetivo de publicá-lo, mas com o objetivo de você transferir o seu sentimento para o papel. Ajuda e ajuda muito. Agora só perdoe, depois se tiver mais perguntas, a nossa equipe da SBPNL vai formular, guardar, e aí a gente posso responder assim que eu receber para vocês, com muito prazer, tá bom? E eu tenho tempo agora para fazer isso. Bom, falando do curso, nós então resolvemos criar esta obra-prima, uma obra-prima que é o nosso curso. Nosso curso, ele tem 5 encontros online, e são encontros no período da noite, geralmente das 7h30 da noite até as 21 horas, 19h30 às 21 horas. O primeiro encontro acontecerá no dia 16 de abril, então está bem perto, bem próximo. E por que essa velocidade? Porque tem muito material que poderia ser passado a vocês para conseguir atravessar esse momento. Então, por que esperar? Então, nós temos aí uma velocidade, queremos colocar isso para poder ajudar também. E as pessoas estão em casa e poderão assistir isso com facilidade. Aí, pessoas, é assim, nosso primeiro encontro vai trabalhar algumas questões, eu só vou revelar algumas coisas. Não posso revelar tudo porque... Primeira coisa, a gente precisa entender o que é o estresse, quais são os fatores estressantes e tudo aquilo que nós entendemos como obstáculos mentais. Então, nós vamos tentar mostrar isso daqui, estressa para você, identificando as coisas. Se você não sabe o que estressa você, o que mexe com você, você não consegue mudar. Então, nosso primeiro encontro é um encontro de revelação. Mostrar para vocês maneiras, na prática, do como você consegue fazer isso. Como você consegue achar, descobrir, isso daqui é uma coisa que mexe comigo. Então, isso daqui também. E assim, a partir do momento que você descobre o que, nós podemos mudar. Então, nosso primeiro encontro vai trabalhar tudo isso, vai trabalhar a identificação de pensamentos, de sentimentos, como que a gente vê essas emoções e tem também o hábito de permanecer com pensamentos desse jeito. No nosso segundo encontro, o primeiro encontro é denso. Então, enfim, denso, o que eu quero dizer é, queremos dar um impacto para você que vale a pena. O segundo encontro não vai ser diferente, porque o segundo encontro nós vamos fazer o seguinte: eu descobri quais são os obstáculos, está na hora de desmontá-los. Então nós vamos pegar e desmontar esses obstáculos. Gente, a gente não faz assim. Tem um obstáculo, eu jogo fora. Eu não quero isso, eu não quero isso. Não. Outras pessoas podem fazer, mas nós insistimos. Se você aprender a desmontar alguma coisa, você pode usá-la num outro momento. Mas você vai falar, mas até as coisas ruins? Por que não? Todo comportamento pode ser útil em algum contexto. Lembra do equilíbrio? Então aí tem uma chavinha interessante que nós vamos falar no nosso segundo encontro. Terceiro encontro. Terceiro encontro, nós vamos entender por que será que eu sou tão negativo? Por que será que eu tenho tanta dificuldade em manter positivo? Como que eu faço para conseguir viver essa realidade mais positiva? Mas você fala, mas Alexandre, você não falou do equilíbrio? Pois é. Talvez você tenha muito negativo, pouco positivo.
Que tal a gente equilibrar isso? Então, nesse terceiro encontro, depois que a gente identificou, abriu e desmontou, nós vamos remontar crenças para que você consiga ter dentro de você um equilíbrio daquilo que você pensa. Quarto encontro. No quarto encontro, nós vamos aí pegar aquilo que teve algumas perguntas que chegaram. Os maiores, são os, vou falar vilão, mas são aqueles sentimentos que realmente mexem com a gente. Dos dois principais, o medo e a ansiedade. Talvez medo e ansiedade são parentes, mas eles não são iguais. Se a gente conseguir mexer com isso daí, gente, vocês vão perceber como o medo pode impulsionar você a fazer coisas maravilhosas, e a ansiedade também. Só que precisa aprender a mexer com isso. Vamos entender como uma alavanca que você consegue se impulsionar para as coisas. Usaremos aquilo que se julgamos negativo para conseguir alavancar coisas positivas. Como? Só no curso. Agora o nosso último encontro. Nosso último encontro nós vamos falar principalmente de meta-objetivos mentais, ou seja, o que faz você pensar naquilo e como você ter dentro de você uma estratégia para você mexer nos seus pensamentos. Vamos falar também de como você construir e desenhar uma nova forma do seu eu. Você fala, nossa, mas eu é muito forte. Realmente, essa parte... Freud falava desse ego, né? Jung falava desse self, e nós falamos desse eu. Então, não é construir você novamente, mas conseguir criar dentro de você alguma coisa chamada de eu, que faz valer a pena viver nesse mundo. Infelizmente, muitos outros cursos ficam pensando em comportamentos. Sim, vai ter mudanças de comportamentos, mas nós estamos querendo pegar alguma coisa mais core, mais central, que é reformatar essa sua essência. Esses são os 5 encontros, e perdoe não falar especificamente de tudo, porque tiraria o nosso encanto, mas eu tenho certeza que você pode descobrir um pouco mais sobre isso. E como presente, o curso, eu vou falar aqui o que me passaram, e eu já briguei mais cedo, que o curso custava R$ 1.200, eu falei, isso não é possível. Nós selecionamos, fizemos o seguinte, para essas pessoas que estão aqui comigo nesse chat, que estão aqui presenciando, nós vamos ter não é um desconto, mas alguma coisa que você fale realmente que vale a pena. Que tal R$ 499? Gente, é mais barato que sessão de terapia. Se liga na canção. Se liga na canção. Aí você vai perguntar, mas qual é o valor da sua terapia? Bom, isso a gente fala depois. Mas queríamos, de alguma maneira, de coração, presenteá-los, porque todos nós realmente estamos passando pela mesma onda. E, galera, as posições de poder, eu tenho certeza, quase absoluta, que estão chegando no final. E a cooperação, ela fará diferença nesses próximos anos. Então, eu acredito muito que a gente, se eu sei um pouco, é claro que eu preciso ganhar para isso, todos nós precisamos ganhar, faz parte dar e receber, mas nós podemos compartilhar coisa que nós estudamos de uma maneira mais profunda. Eu não conseguiria fazer isso num curso de practitioner, num curso de master, porque tem coisas que não cabem dentro deste universo. Mas preparamos um material que podemos revelar tudo. Aí você vai perguntar, tudo? Tudo aquilo que você precisa saber para conseguir viver melhor. E, sinceramente, gostaria de aprender com você. Então, se você estiver querendo mais informações, por favor, vai chegar para você, enviei um e-mail, você me enviou um e-mail? Ah, sim, vai ter um link. Já mandaram o link? Com o preço do lançamento, com as datas, com o programa, eu acho que vocês vão ver daqui a pouco todas as questões desse lançamento.
Será uma coisa inédita na Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística. E falando um pouco dos nossos bastidores, nós, instrutores, estamos em frequentes reuniões, falando entre nós, estamos toda semana conversando e querendo criar alguma coisa diferente e que vale a pena. Não alguma coisa só comercial, mas alguma coisa que venha fazer diferença na vida de todos nós. Eu quero agradecer aos meus queridos amigos da sociedade, os meus colegas de trabalho, todo mundo que está comigo aqui no meu WhatsApp, mandando as informações, mandando as mensagens, a todos que dão esse apoio para a gente poder fazer alguma coisa que a gente ama fazer. Eu acho que eu não conseguiria fazer outra coisa na vida se não lidar com problemas. Estamos passando por um, e eu queria aprender a lidar também de uma forma diferente. Espero encontrá-los todos em breve, felizes, bem de saúde, e que a gente possa, de alguma maneira, sair dessa muito melhor do que a gente está agora. Na verdade, isso é uma crença minha. Nós vamos sair e vamos sair radiantes. Gente, muito obrigado de coração pela presença. Muito obrigado. Espero encontrá-los em breve. Tchau. Um beijo. Tchau, gente.